Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia triste para nós, aqui da Associação Batista do Médio Piracicaba, porque o nosso irmão e pastor Adivaldo Basílio, ele faleceu. E fica o nosso clamor diante do Senhor para que possa abençoar os familiares, que realmente o Espírito Santo possa trazer o consolo, o conforto dessa perda irreparável. Vamos falar hoje sobre a unidade. A unidade que é um desejo de Deus para a sua igreja. A palavra do Senhor lá em João 17, 21 a 23 diz assim: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente me amaste. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor nesse dia. Ó Deus, queremos pedir pelos familiares do nosso irmão e pastor Adivaldo, ó Deus, que, ó Deus, foi recolhido neste dia. Que o Senhor possa estar, ó Deus, realmente trazendo consolo para aquela família. Em nome do Senhor Jesus. E Pai, que o Senhor possa também, ó Deus, falar aos nossos corações o que o Senhor tem, ó Deus, separado para nós desde a eternidade. E o nosso compromisso, Senhor Deus, é dedicar à Trindade Santa toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como nós vemos a igreja do Senhor na questão, no quesito da unidade. Nesse capítulo 17 de João está registrado a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração, meus irmãos, Jesus ele intercede para os seus discípulos. Porque o tempo da partida dele aqui dessa terra estava chegando. E Jesus ele finaliza a oração com um clamor pela unidade dos discípulos. Jesus ele finaliza essa oração com um clamor pela unidade da igreja. Sabe, por 3 vezes Jesus pede ao Pai que os discípulos sejam um. Sabe, só existe, meus irmãos, na palavra do Senhor, outra situação em que Jesus, ele por 3 vezes, ele faz a sua oração, ele clama por 3 vezes. E isso aconteceu quando ele agonizava ali no Getsêmani. Jesus pediu que a vontade do Pai seja cumprida na vida dele, apesar de tudo aquilo que ele estava sofrendo. O fato, meus irmãos, de Jesus ter repetido 3 vezes a mesma súplica sugere algo assim muito importante e que traz um significado muito grande para nós. Diante dessa oração, qual seria o desejo de Jesus para a sua igreja? O que Jesus estava querendo realmente para a sua igreja? Sabe, meus irmãos, o padrão de comunhão de Jesus para a igreja é o mesmo padrão que ele tem de relacionamento com o Pai. O próprio Jesus disse que eles sejam assim, que eles sejam um, assim como nós somos um. A nossa unidade, meus irmãos, ela tem que ser exatamente como a unidade que existe entre Jesus e o Pai. A nossa unidade tem que ser santa, expressando o caráter de Jesus. A unidade, meus irmãos, é um atributo de Deus que precisa ser enxertado na nossa natureza, na natureza da igreja.
E esse atributo, meus irmãos, significa que Deus não pode ser dividido em partes. Algo assim extremamente significativo. A unidade é um aspecto da igreja em que Jesus exige perfeição. No versículo 23, a expressão plena unidade significa perfeitos em unidade. Nós sabemos que a perfeição, meus amigos, meus irmãos e amigos, é muito importante, mas ela em muitas áreas da vida, ela não é possível. Mas no que diz respeito à unidade da igreja, o padrão de Jesus é a perfeição. Em Provérbios 6,16 diz dessa forma: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. O que semeia contendas entre os irmãos. As motivações, meus irmãos, que direcionam os relacionamentos, elas precisam estar purificadas de todo ressentimento, de toda mágoa, todo egoísmo. Em Mateus 12, Jesus afirmou que a casa dividida não subsistirá. Isso vale para qualquer instituição, para famílias, empresas, igrejas. A unidade, meus irmãos, é fundamental para a saúde da igreja. E por isso, a unidade é uma das áreas que Satanás mais ataca, mais trabalha para destruir. Ele trabalha trazendo divisão, enfraquecendo a igreja do Senhor. E por que ele faz isso? Por que ele trabalha tanto para dividir a igreja? Nós vamos encontrar as respostas para essa pergunta que nos incomoda quando nós falarmos um pouco sobre os benefícios que a unidade ela produz. Em primeiro lugar, meus irmãos, a unidade ela proporciona respostas para as nossas orações. Em Mateus 18 diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Que palavra maravilhosa, que motivação, meus irmãos, para que nós possamos viver em unidade. Existe poder na oração em concordância. Se a igreja concordar numa só direção, num só ponto, Deus vai abençoar. Sabe, a oração em concordância, ela revela a dimensão da unidade de Deus, onde nós estamos vivendo. Ela revela que nós temos um só coração, que nós temos um só propósito, nós temos uma só direção. Quando isso acontece, meus irmãos, as orações elas são respondidas. Sabe, a igreja ela recebe poder, autoridade para ligar e desligar as coisas aqui na terra. A oração em concordância revela que nós temos valor para contagiar as pessoas e ser contagiado constantemente pelo poder do Senhor. O amor pelos irmãos, dessa forma, meus irmãos, e pela igreja, eles são intensificados com oração. E a fé, meus irmãos, ela é fortalecida. E o poder espiritual, a manifestação do poder de Deus, a unção do Espírito Santo, ela é multiplicada também nesse momento. Quando Jesus ele utiliza a expressão digo-lhes a verdade, em outra tradução, em verdade vos digo, ele está usando a força do amém.
amém não é apenas assim, assim seja, que assim aconteça, né? Mas é uma expressão que significa que o que foi dito é firme e bastante confiável, totalmente confiável. Quando Jesus disse, digo-lhes a verdade, significa que seus princípios são aplicáveis na nossa vida prática. Quando Jesus disse, digo-lhes a verdade, ele está dizendo que seus princípios são aplicáveis a todas as atividades do reino de Deus aqui na terra. Quando ele diz, digo-lhes a verdade, significa que seus princípios são aplicáveis à igreja e a cada um de nós como indivíduo. Muitas bênçãos, meus irmãos, serão alcançadas pela oração conjunta da igreja. E isso, com certeza, requer total unidade. A palavra concordar no grego é sinfônio, significa estar juntos para fazer uma sinfonia, como uma sinfonia. É como se fosse numa orquestra que você não vê erro, cada um toca o seu instrumento, todos entram no momento exato e o som é perfeito. Quando nós concordamos em unidade, como se nós estivéssemos fazendo uma sinfonia e as nossas orações fazem o braço do nosso Deus se mover na nossa direção. Meus irmãos, vamos concordar que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos concordar que nós ganharemos nova era para o Senhor Jesus. Vamos concordar que as nossas células são uma bênção. Vamos concordar que nós atingiremos alvos ainda maiores. Vamos concordar que a igreja vai ser uma incubadora de vidas. Vamos concordar, meus irmãos, em dar, transmitir, refletir para Deus toda a glória e toda a honra, porque Ele é digno. Mas a questão, meus irmãos, as nossas orações têm sido respondidas? Se você analisar a sua vida, você vai poder responder que as suas orações têm sido respondidas? Porque, de repente, se as nossas orações não estão sendo respondidas, pode ser que, como igreja, nós não vivemos em unidade. Em segundo lugar, a unidade ela traz um derramamento do Espírito. O Salmo 133, salmo maravilhoso, diz assim, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista Davi ele usa duas lindas figuras de linguagem para declarar a consequência dos irmãos viverem em união. O que acontece quando as pessoas vivem em união? A primeira é o óleo sendo derramado sobre Arão, o sumo sacerdote. Em 1 Pedro diz que somos sacerdócio real, povo de propriedade escolhida de Deus. Arão, meus irmãos, aqui ele representa aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e o óleo é o símbolo do Espírito Santo. No Salmo, em 1 Samuel 16, diz que Davi foi cheio do Espírito Santo quando Samuel ungiu Davi com óleo. Simbolismo maravilhoso. A segunda figura de linguagem refere-se ao orvalho que desce do Monte Hermon para os montes de Sião. Monte Hermon, com seus 2.814 metros de altitude, meus irmãos, está quase sempre coberto de neve, enquanto as terras ao redor ali se queimam pelo sol de verão.
E à noite, o Monte Hermon libera um orvalho que rega toda aquela terra e ali ao redor proporcionando muita prosperidade, muita vida. Isaías, meus irmãos, ele profetizou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja usando uma figura semelhante. Ele disse assim lá no capítulo 44 do livro dele: pois derramarei água em terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole, sua descendência, e a minha bênção sobre os seus descendentes. O Espírito Santo, meus irmãos, nos faz pessoas férteis para nós frutificarmos para a glória de Deus. As duas figuras, o óleo e o orvalho, apontam para o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que traz autoridade, que traz poder, que traz prosperidade, vida. E a unidade da igreja é o elemento fundamental para que isso aconteça. Como que o Espírito Santo vai abençoar uma vida desgarrada, dividida? Sabe o que adianta unção sem unidade? Sabe o que adianta fertilidade sem unidade? Sabe como está, meus irmãos, a unção de Deus na nossa vida? Eu tenho levado a sério isso. Terceiro lugar, a unidade, ela traz conversões a Cristo. As pessoas se rendem ao Senhor. João 17:23 diz assim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Sabe, e os amaste como igualmente me amastes. Sabe, meus irmãos, na introdução, Jesus clama para que haja unidade no meio do povo. Jesus disse que quando há unidade, o mundo crê que o Pai o enviou. Jesus disse que quando há unidade, as pessoas creem no amor de Deus. E nessa oração, Jesus estabelece a unidade como base do evangelismo. Como uma pessoa vai pregar um Jesus que faz parte da Trindade Santa, vivendo uma vida sem unidade, dividido? Em outras palavras, meus irmãos, o sucesso das pessoas se rendendo a Jesus depende da unidade da igreja. Por isso a igreja precisa se preocupar com isso. Boa parte da humanidade, ela considera importantes os ensinamentos de Jesus, mas muitos não creem que Jesus é o Filho de Deus e Salvador do mundo. Muitos não creem nem mesmo no amor de Deus. Talvez o problema seja esse. As pessoas não creem porque não veem unidade perfeita na igreja. A igreja, meus irmãos, é a chave que abre a porta do avanço do evangelho. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão precisando de Jesus, as pessoas estão indo para o inferno aos milhares. E o que a igreja está fazendo? A oração de Jesus, pedindo que eles sejam levados à plena unidade, expressa o desejo do coração de Jesus, expressa aquilo que está no seu coração, sabe? Expressa também o segredo para que o mundo creia e conheça o Senhor Jesus no relacionamento seguinte. Nós precisamos viver em unidade, meus irmãos, se nós quisermos alcançar os corações dos nossos amigos, dos nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Nós precisamos de viver unidade. Nós precisamos de viver unidade se nós quisermos receber todas as promessas de Deus em nossas vidas. Não há como expressar
meus irmãos, o amor de Jesus, se nós não formos conhecidos como uma igreja em unidade. Hoje nós aprendemos um pouco sobre o valor da unidade na igreja. Unidade não significa apenas estar juntos. Unidade significa vivermos unidos e guiados pelos princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Não importa se nós estamos reunidos ou não no lugar, como nós vivemos agora nesses dias dessa pandemia. Não sabemos realmente se é verdade ou mentira, mas nós sabemos que a igreja unida em qualquer circunstância, ela vai mover o braço do Senhor a nosso favor. E a unidade significa, meus irmãos, ter certeza de que Deus sempre estará ao nosso lado, porque nós estaremos fazendo a vontade dele. Meus irmãos, hoje nós precisamos clamar pela unidade da igreja na nossa nação. Precisamos clamar para que o nosso exemplo como igreja possa influenciar o cidadão de bem no nosso país. Estarmos todos juntos para que a maldição não venha alcançar o nosso país. Eu gostaria de orar, clamar ao Senhor por sua vida nesse momento. Se você tem um coração sincero, entende que você precisa melhorar nesse quesito unidade, eu gostaria de orar com você. Porque a unidade, meus irmãos, é um desejo de Deus para a sua igreja. Curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse dia. Mais uma vez queremos lembrar do nosso irmão e pastor Adivaldo. Ó Deus, que o Senhor possa consolar, ó Deus, a família do nosso querido irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Pai, nesse tempo difícil que essa família vai passar. E, ó Deus, Deus, nós colocamos diante do Senhor como instrumentos para estar abençoando, ó Deus, essas famílias. Como o Senhor desejar, meu Deus, nós estaremos aqui para isso. Mas, Senhor Deus, nós queremos pedir também nesse momento, ó Deus, que o Senhor está visualizando, ó Deus, contemplando agora esse coração sincero, ó Deus, que está dizendo para o Senhor que quer viver mais em unidade. Ó Deus, para que a bênção do Senhor possa estar sendo estabelecida sobre cada coração. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa esse coração. Traz a revelação do Senhor, daquilo que precisa ser mudado em nossos corações, para que a igreja do Senhor viva em plena unidade, em perfeita unidade, para a glória, ó Deus, do Senhor Jesus, para a glória do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, nos dá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Meus irmãos, somos gratos a Deus por cada vida, que essa semana seja uma semana de vitória. Vamos continuar em oração, né? 2 pedidos de oração nesse tempo, pela família do pastor Adivaldo Basílio e pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelas autoridades constituídas que estão conduzindo essa nação numa transformação profunda, de bênção para cada cidadão brasileiro. Em nome de Jesus, uma semana de vitória. Amém.